Pintou, para aqui, tem Beto! É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal também, caso você não seja inscrito, isso é muito importante, porque a gente vai falar do vareio que o Vasco levou do Nova Iguaçu neste domingo e de como o Flamengo mostra-se nesse momento um time muito mais forte que seus adversários no estado do Rio e pode, com isso, caminhar para o título carioca depois de 3 temporadas, né? Lembrando que perdeu em 2022, perdeu em 2023 e, na minha opinião, vai trilhando um caminho muito seguro para a conquista do Campeonato Carioca em 2024. Gente, o Vasco não viu a cor da bola na partida contra o Nova Iguaçu. É impressionante como esse time do Carlos Vitor é bem treinado, né? O Nova Iguaçu atacava com 4 jogadores, Iago, Xandinho, Carlinhos e Bill, contra um Vasco no Maracanã apinhado com mais de 60 mil torcedores. O Nova Iguaçu não tomou conhecimento da superioridade, né, do Vasco em termos de investimento e jogou para ganhar. E merecia ter vencido. Vale lembrar que o goleiro Léo Jardim foi o grande destaque da equipe vascaína, fazendo 12 defesas, né? E aí vale ressaltar, e está tudo no contexto, que o Nova Iguaçu teve a chance de abrir 2-0 quando vencia o jogo, né? O gol foi marcado pelo Xandinho logo no início do segundo tempo. O Vasco poderia ter tomado o segundo gol do Carlinhos em 2 oportunidades. Numa delas, ele tentou fazer uma cavadinha em frente ao goleiro Léo Jardim, que fez uma defesa excepcional, maravilhosa, né? Então o Vasco passou por sérios problemas diante do Nova Iguaçu. Lembrando que a equipe do Ramon Dias já havia perdido para o time do Carlos Vitor na Taça Guanabara por 2-0 jogando em Uberlândia. Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou R$100, que é o valor máximo, eu lhe dou 20. Vale lembrar que esse dinheiro vai ser usado para você fazer a sua fezinha. Esse crédito, esse bônus de R$20, por exemplo, vai ser usado para você fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado, atenção, hein? Eu posto diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAqui. @BernardoAqui. Entre no meu Instagram, siga-me por lá e você vai ter as melhores odds do mercado à sua disposição, tá? E você quer aprender a tocar guitarra de graça? Então você não pode perder essa mega oportunidade que o canal lhe dá. Entre agora no site do professor de guitarra e violão, Átila Reis, o link está aqui na descrição deste vídeo, e agende uma aula gratuita com um músico profissional de qualquer lugar do mundo, tá, pessoal? Uma aula exclusiva, particular e ao vivo na tela do seu celular, repito por aqui, com um músico profissional. Tudo isso para falar que o Vasco saiu no lucro nesse empate por 1-1 com o Nova Iguaçu. O Vasco até começou melhor a partida, né? Mas ali na metade do primeiro tempo só começou a dar Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que terminou com mais finalizações do que o Vasco no primeiro tempo e terminou o jogo com mais finalizações do que a equipe Cruz Maltina, tá? Do que a equipe Cruz Maltina treinada pelo Ramon Dias, que na minha opinião escalou mal o Vasco da Gama e fez uma série de substituições erradas, inclusive. Ele escalou o Vasco num 5-3-2, né? Os 3 zagueiros, eu não entendo por que jogar com 3 zagueiros contra o Nova Iguaçu, e 2 laterais que teriam papel fundamental na construção, na criação do jogo, porque o Vasco jogou sem pontas, né? Então tinha Galdames e Zé Gabriel no meio de campo, jogadores que fizeram partidas horrorosas, e o Payet jogando um pouco mais à frente com Kaique e Verrete, né? 2 atacantes mais centralizados. O Kaique no primeiro tempo até teve algumas oportunidades, mas depois sumiu. Já o Nova Iguaçu, como eu disse, atacando com 4 jogadores, né? Repito por aqui,
Iago, Xandinho, Carlinhos e Bill. E não tomou conhecimento do Vasco, metendo 2 bolas na trave ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o time continuou bombardeando o Vasco e chegou ao gol com o Xandinho. Depois, o técnico Carlos Vitor, para mim, fez uma alteração errada ao tirar o Iago, que é jogador do Fluminense, tem 22 anos de idade, né? E aí, o Vasco, meio que na base do abafa, na base do cruzamento, chegou ao gol de empate, mas poderia, como eu disse, ter tomado 2-0, não fosse a dificuldade, até o Nova Iguaçu não tivesse esbarrado nas oportunidades perdidas, principalmente pelo seu centroavante, o Carlinhos, que é vice-artilheiro do Campeonato Carioca. Vice-artilheiro porque a artilharia tem um novo dono, é Pedro, jogador do Flamengo, que tem 9 gols em 9 jogos no Campeonato Estadual. Deixou dele, é bem verdade que perdeu alguns gols na partida contra o Fluminense, mas poucas vezes eu vi uma superioridade tão grande de um time sobre o outro em um clássico do campeonato, seja do Campeonato Estadual, no Campeonato Brasileiro, enfim, envolvendo times do Rio de Janeiro. O Flamengo foi muito superior em relação ao Fluminense, né? A gente havia gravado um vídeo aqui no sábado falando como seria a estratégia defensiva do técnico Tite, com uma marcação-pressão muito forte na saída do adversário e com o time viajando junto, né? Ou seja, uma marcação muito setorizada, com o time se concentrando muito defensivamente onde está a bola e todos os jogadores muito próximos. Isso num bloco mais alto de marcação. Quando o Flamengo fazia um bloco mais baixo de marcação, a gente via 2 linhas de 4 muito próximas e o Luiz Araújo fazendo um papel fundamental na defesa, né? Pelo lado direito. É um jogador que sempre é substituído nos segundos tempos, porque ele sai extenuado, né? Porque ele faz um trabalho muito importante de atacar, de dar profundidade e amplitude pelo lado direito, mas também um trabalho muito importante defensivamente. O Flamengo está sobrando em desempenho no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, tem praticamente assegurado a sua vaga na grande decisão, depois dessa vitória sobre o Fluminense por 2-0. O Fluminense agora tem que vencer por 3 gols de diferença para eliminar o Flamengo. E do outro lado, tudo aberto. Eu não consigo dizer para você que o Vasco da Gama vai se classificar. Afinal de contas, o Nova Iguaçu joga por um empate na partida do próximo domingo, às 4 horas da tarde. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.